Eu vou ser bem sincero, não tem muita coisa pra se falar aqui do Brasil, então esse vai ser o primeiro vídeo que o tema é o Brasil, é a seleção brasileira, mas na verdade eu vou falar muito mais da Bolívia e da Venezuela, tanto é que eu tô aqui com a camisa da Venezuela. Você está perguntando, por que você tá com essa camisa já que a Venezuela ficou fora da Copa? Bem, simplesmente pelo fato de eu não ter camisa da Bolívia e o Brasil não tá merecendo usar a camisa não, então tô usando aqui da Venezuela, só pra meio que entrar no tema do vídeo, que eu vou falar justamente sobre essa última rodada de eliminatórias da Copa aqui na América do Sul, que o panorama era muito simples. Ninguém estava disputando nada a não ser Venezuela e Bolívia, e quis o destino que o Brasil pegasse a Bolívia logo na última rodada, lá 4 mil metros de altitude, enfim, um jogo totalmente aquém do normal. Então vamos falar um pouquinho, né, de como foi. Então eu já peço o seu like de antemão para não ficar te enrolando muito, sua inscrição caso você não seja inscrito, tamo rumo a 1.900 inscritos, tamo muito perto. E se você já for inscrito, compartilhe o vídeo com aquele amigo que gosta de futebol, que eu tenho certeza que ele vai gostar do conteúdo. Então, sem mais delongas, como eu sempre falo, vamos analisar essa rodada, que é uma história muito linda de se contar. Bem, é claro que eu falei que eu vou sim falar de Bolívia e Colômbia, mas obviamente eu vou sim falar do Brasil, mas eu falo aquilo, é um jogo muito aquém do normal, porque querendo ou não, a Bolívia mudou de sede, né, durante essas eliminatórias, jogou lá pra uma cidade, Los Altos, alguma coisa assim, eu não vou lembrar o nome certinho, a mais de 4 mil metros de altitude, ou seja, é uma condição que você não tem muito o que fazer, cara, ainda mais na última rodada, já classificado. Pra você ver o quanto esse jogo não valia nada pro Brasil, o Ancelotti, ele tinha sim a opção de convocar o Vinícius Júnior, né, pra jogar justamente essa única partida, porque ele tava suspenso contra o Chile, ele jogaria apenas contra a Bolívia, mas daí ele falou, não vale a pena, lá realmente é um jogo muito fora da curva, e realmente, tanto é que o elenco ficou bem modificado, porque, a linha de defesa, eu vou ler aqui que eu não vou lembrar certinho, é Fabrício Bruno, Alexandro, Caio Henrique e Vitinho, os dois laterais, meio campo bem modificados, o único titular, o Bruno Guimarães, o resto foi o Paquetá e o Andrei Santos, e no ataque, Luiz Henrique, Samuel Lina e Richarlison, ou seja, os únicos dois titulares do time eram o Alisson e Bruno Guimarães, ou seja, era realmente um jogo para testar elenco. Eu tenho um pouco de dó de quem tinha que ter aproveitado essa chance, porque realmente não era uma condição tão favorável. Por exemplo, nenhum desses aqui que eu falei jogou bem ou jogou mal, não tem muito o que analisar, sabe? Isso que é o problema dessa partida, porque é uma situação tão fora da curva, 4 mil metros de altitude, você dá um pique e você já sente o cansaço, que não dá pra falar, o Andrei Santos foi mal, ele é ruim jogador, não, ele só tava numa condição muito louca. O Richarlison ele ficou brigando o tempo todo, mas foi dar um pique, já caiu exausto, sabe? Então é muito difícil analisar qualquer coisa do Brasil em si. Mas, querendo ou não, com a derrota que veio, o Brasil fica com uma marca muito negativa de pior campanha na história das eliminatórias nesse formato. A gente ficou em 5º lugar com 28 pontos. Se você ter noção, se fosse no modelo antigo de Copa do Mundo, com apenas 32 equipes, quando as eliminatórias tinham 5 vagas, o Brasil disputaria a repescagem. É isso mesmo. O senhor Edinaldo Rodrigues, que pelo bem do futebol brasileiro não é mais presidente da CBF, fez de tudo pra gente não ir pra Copa, mas, né, graças à FIFA tem mais times classificados, então a gente não correu esse perigo. Mas o Brasil fez muito esforço para não ir para essa Copa do Mundo, e a culpa não é do Ancelotti. Infelizmente ele pegou o barco já furado, tentou remendar, até mostrou uma evolução. Esse jogo realmente, como eu falei, era muito fora da curva, mas a gestão em si, o ciclo de Copa foi muito ruim. A gente tem que torcer muito pro Brasil dar um clique na Copa, porque, pra você ter noção, os próximos 2 amistosos serão contra a Coreia do Sul e Japão, 2 adversários níveis médios. Realmente o grande desafio do Ancelotti pela seleção provavelmente vai ser a Copa, então assim, eu acredito muito que você fazendo um ciclo bem feito, você tem 50% de chance a mais de ir bem na Copa. Mas às vezes pode acontecer, porque querendo ou não, a Copa é um torneio curto, de tiro curto, só 7 jogos, se o time clicar, né, da liga ali naquele período, tá ótimo. Temos que torcer para isso, porque por enquanto o Brasil tá muito atrás de Espanha, Portugal, França, a própria Argentina. A Argentina dá um baile no Brasil atualmente. Então assim, é realmente triste saber que essa foi a pior campanha, mas de novo, não é culpa do Ancelotti. Infelizmente ele já pegou, o Brasil já tava meio, né, não tinha o que fazer. Realmente foi uma gestão muito ruim, né? O pós-Copa de 22 foi muito ruim. Torçamos que tá aqui lá na frente, clique. E outra vez, esse jogo não tem muito o que analisar. O Brasil até fez uma pressãozinha a mais no segundo tempo, mas muito por causa da Bolívia ter se retraído querendo 1-0 e só, do que méritos do Brasil, que realmente não dá muito por que falar aqui. Se jogou bem ou jogou mal, era um jogo que,
Por mim, nem precisava ter, nem precisava levar gente, talvez o Ancelotti nem fosse, mas enfim, foi e acabou sendo assim, derrotado 1-0 na última partida dos eliminatórias antes da Copa do Mundo. Mas enfim, agora falando da situação mais legal, esquece o Brasil um pouquinho, vamos falar da situação dramática que vivia a Venezuela, a qual estou vestindo a camisa, e a Bolívia. A situação era muito clara de se entender. Eu só quero pegar aqui os números certinho. Era assim, simplesmente assim, a Venezuela estava em 7º lugar quando iniciou a rodada e a Bolívia em 8º. E para a Venezuela passar e ir para a repescagem, ela bastava ganhar, placar simples contra a Colômbia. Já classificava que não jogava por absolutamente nada dentro de casa. Já a Bolívia tinha que ganhar do Brasil e torcer para uma vitória colombiana, ou seja, a situação da Bolívia era muito mais complicada do que os venezuelanos. Porém, a Bolívia fez o seu papel, fez um primeiro tempo muito bom de pressão no Brasil, tanto é que conseguiu fazer o seu gol na primeira etapa. Bruno Guimarães fez um pênalti lá, que na primeira imagem eu não achei tanto, mas depois eu vi que teve um rapa ali, né, com o pé direito, achei pênalti, ok. Daí o Miguelito, aquele mesmo, né, que jogou um tempo no Santos, que foi muito mal aproveitado inclusive, foi lá, bateu, o Alisson quase defendeu, mas não deu, assim a Bolívia ganhou, 1-0, ok, a parte boliviana estava feita, porém a Colômbia tinha que fazer sua parte e ajudar os bolivianos. Mas, pelos primeiros minutos do jogo, parecia que a Venezuela iria para a Copa. Porque, logo aos 3 minutos, o Segovia abriu o placar para a Venezuela. A Colômbia até chegou a empatar logo em seguida com o Mina, aquele lá que jogou no Palmeiras, Barcelona, Everton, de cabeça aos 10 minutos. Porém, a Venezuela, com o Josef Martínez, não o José Martínez do Corinthians, fez o 2-1. Resultado esse que classifica a Venezuela independentemente de qualquer resultado da Bolívia. Porém, aí entra um personagem principal que eu nunca tinha ouvido falar o nome dele, porém ele joga muita bola. Luis Suárez. Aí você tá perguntando, pô, o que o Luis Suárez tem a ver com isso? O Luis Suárez do Barcelona, Liverpool, Grêmio? Não, outro Luis Suárez, o Luis Suárez colombiano. É isso mesmo, porque ele, pra mim, tem que ser herói nacional da Bolívia. Porque simplesmente o cara começou a fazer o primeiro gol dele aos 42 minutos, fez o 2-2. E ele só parou quando ficou 5-2. Se você não entendeu, eu te traduzo. O cara foi lá, meteu 4 gols pra cima da Venezuela em território venezuelano. O jogo tava 2-1, ele fez ficar 5-2. Pra você ter noção, o primeiro gol foi aos 42, depois aos 50, aos 59 e aos 67 minutos. O cara simplesmente destruiu a Venezuela e colocou a Bolívia na Copa. Depois ainda teve o gol do Rondon da Venezuela fazendo 5-3, mas o Córdoba daí já no finalzinho aos 78 fez o 6-3, um jogo completamente maluco. Eu me arrependi de ter visto o jogo do Brasil e não ter visto esse jogo, porque foi uma maluquice total. Mas enfim, com isso, a Venezuela fica pelo meio do caminho com 18 pontos, ela fica em 8º lugar, enquanto a Bolívia fica em 7º lugar com 20 pontos, e assim os bolivianos têm a chance de ir para a Copa do Mundo após 32 anos, porque lembremos, a Bolívia ainda não está diretamente classificada, ela tem ainda a repescagem, mas enfim, já é um passo enorme, muita emoção, porque querendo ou não, você vê o seu país ter a chance de disputar um Mundial depois de tanto tempo é realmente muito emocionante. E para os supersticiosos, a última Copa jogada pela Bolívia foi justamente em 1994, nos Estados Unidos, e adivinha quem foi campeão? O Brasil, é isso mesmo. Torçamos para que seja mais uma dessas coincidências do futebol, pra gente ia ser bonito demais. Enfim, né, tomara que ter perdido esse jogo e ter colocado a Bolívia na Copa tenha valido pra alguma coisa, mas é isso, né? Então, resumindo o vídeo, não tem muito o que analisar do Brasil, realmente é isso, era um jogo tanto faz, tanto fez, o resultado não ia mudar nada, uma história muito bonita da Bolívia. O Luis Suárez colombiano joga muita bola e eu já peço o seu like, o seu comentário, o que você achou dessa história toda, da campanha do Brasil de forma geral nessas eliminatórias, o que tem que fazer para chegar um pouquinho mais forte no Mundial, faltou alguma coisa. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, rumo a 1900 inscritos. E se você já é inscrito e tem um amigo que gosta, compartilhe que eu tenho certeza que ele vai curtir o conteúdo. Falou, até a próxima.